Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nos encontramos reunidos na Tua presença nesta manhã, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, ó Pai. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade e nos rendemos diante do Senhor, confessando e declarando, Senhor, que somos totalmente dependentes da graça do Senhor Jesus em nossas vidas. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui neste lugar, nesse templo de adoração ao Senhor, através deste congresso, Senhor. E nós queremos te louvar pela oportunidade, ó Deus, de estarmos participando desse banquete preparado pelo Senhor. E queremos te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós sabemos que, como mulheres presbiterianas, nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E assim, ó Deus, mesmo aquelas coisas que não entendemos, mesmo aquelas coisas que parecem ser contrárias, nós sabemos, ó Deus, e confiamos que é para o nosso bem, é para o bem do teu povo. E nós te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor seja, ó Deus, um Deus, continue sendo Deus presente em nossas vidas. E que o Senhor continue sustentando, ó Deus, o trabalho feminino, Senhor, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Que a nossa SAF continue, ó Deus, caminhando de cabeça erguida, altaneira e sendo vencedora por Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque na SAF o Senhor tem reunido mulheres que vêm, ó Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. E agora, nesse momento, ó Deus, que nós estamos aqui em adoração ao Senhor, através desse momento devocional, cultuando ao Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, continue conosco, Senhor, até o momento em que cada uma de nós iremos para as nossas casas e dessa forma continuaremos fazendo a diferença, Senhor, onde o Senhor tem nos colocado. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E dessa forma, nós vamos ouvir um louvor especial com o nosso cantor, nosso irmão, Paulo Gomes. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e eterno amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e eterno amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me
seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor. A nossa postura diante do Senhor deve ser de uma vida de humildade, mansidão, e dessa forma, vamos todas de pé fazermos a leitura que está proposta conforme a orientação do nosso programa. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Amém. Com alegria nos nossos corações, nesta manhã, louvemos ao Senhor.
Nesse momento vamos ter uma oração pelo reverendo Paulo César Belam, nosso secretário sinodal, que estará orando a Deus para que Deus continue falando aos nossos corações. Secretário sinodal da Sinodal Setentrional. Senhor nosso Deus e nosso Pai, desde amanhã nós já contemplamos a Tua benignidade. Ao despertarmos-nos e vermos, ó Deus, o ar em nossos pulmões. Graças te damos, ó Deus, pelo descanso da noite, pelo sono reparador, porque enquanto dormíamos o Senhor cuidou de nós e já nos despertou com graça e misericórdia. Ó Senhor, que a única voz que venha sussurrar aos nossos corações seja a Tua, que nenhuma outra voz ouçamos a não ser a Tua. Ao ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra penetrando no mais íntimo do nosso ser, nos porões da nossa alma, ela possa gerar fé em nosso coração, para melhor servirmos ao Senhor, para glorificarmos ao Senhor. E em resposta à Tua palavra, todas as nossas ações e atitudes sejam, ó Deus, à altura do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, queremos ser parecidos com Ele. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, nós vamos ouvir o nosso Deus falar, através de seu servo, reverendo José Carlos Piacente Júnior. Graça e paz, irmãs. Não preciso nem falar da minha alegria de estar aqui, pois é grandiosa. E vocês todas estão lindas nesta manhã. A graça do Senhor formoseia o rosto, como diz o livro de Provérbios. O Senhor nos traz uma alegria sem igual. Minhas irmãs, o nosso texto está no livro de Ruth. Há muitas mulheres valorosas, nas Escrituras. E eu procurei nesses 2 dias, que tive a oportunidade, no dia de ontem e no dia de hoje, que estou tendo a oportunidade, escolher textos que falam da mulher e do seu papel, junto à obra do Senhor. Mulheres que foram escolhidas por Deus, foram levantadas por Deus, que foram usadas de maneira poderosa pelo Senhor nosso Deus, como vocês também são usadas. Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao verso 22. Façamos a leitura de forma alternada desse texto. Um texto que eu tenho estudado e pregado algumas vezes, para que este mundo saiba o valor que o Senhor nosso Deus dá às mulheres. Pois tantas vezes ouvimos o contrário, que o Evangelho anula, que a igreja oblitera, mas não é verdade. O bondoso Deus tem um lugar especial para você, mulher. Assim, diz o verso 13, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As irmãs. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos.
As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas coisas, gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Amém. Bondoso Deus, como é bom saber que o Senhor é poderoso, e como é bom saber que a Tua palavra registra a história de mulheres extraordinárias usadas pelo Senhor para realizar, cumprir os Teus propósitos. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, ontem nós falamos de um Deus que firma os nossos passos, com providência e com comunhão. Comunhão esta com Ele, ou comunhão esta dirigida ao Senhor Deus, e comunhão também com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, a própria comunhão de Cristo. Mas hoje nós vamos ver que os nossos passos, quando exercemos a nossa responsabilidade, como Esther foi chamada a responsabilidade, nem sempre nos levam para o melhor caminho. Nem sempre os nossos caminhos são formosos, nem sempre os nossos pés nos conduzem para o melhor caminho, porque tantas e tantas vezes nós andamos por vales sombrios, vales de sombra. Deixa eu contar a história de uma mulher extraordinária. Eu gosto muito de ciência. Eu tenho lido algumas histórias, algumas biografias, e eu me deparei com a história de Lise Meitner. Meitner é uma mulher extraordinária, nasceu num tempo muito difícil, um tempo de guerra. Ela viveu na Primeira Guerra, viveu os horrores da Segunda Guerra, e Meitner nasceu judia. Porém, num determinado dia, o Senhor a chamou, e ela se converteu. E então passou a frequentar a igreja luterana. E Meitner não era só uma cristã dedicada, ela era uma mulher cheia de sonhos. E veja, nós estamos falando da década de 20, do século 20. E naquele tempo as mulheres não tinham muito espaço. Isso era porque o cristianismo declinou. Depois de um certo período chamado de iluminismo, o cristianismo foi se apagando da Europa. E quando o cristianismo foi se apagando da Europa, os homens se tornaram cada vez mais malignos, mais cheios de rancor e de ódio. E as mulheres não tinham espaço. Mas mesmo assim ela entrou numa universidade e se formou em física. E foi a primeira mulher a adquirir o título de doutor em física nuclear. Ela queria arranjar um emprego numa faculdade, mas não se dava emprego para mulheres. Ela então se juntou a um grande cientista chamado Otto Hahn e trabalhou com ele por 30 anos. E ela fez todos os cálculos da fissão nuclear. E isso fez com que Otto Hahn fosse presenteado, laureado com o prêmio Nobel. E no dia em que Otto Hahn recebeu o prêmio Nobel, ele tomou o microfone e fez um discurso. E sabe o que ele falou de Meitner? Nada. Ela foi simplesmente esquecida e deixada na obscuridade. Pelo menos por um tempo. Às vezes nós nos perguntamos se os nossos caminhos estão certos, se os nossos pés são formosos, porque parece que a nossa história é uma história de dor. Parece que fomos esquecidos ou esquecidas. Parece que o próprio Deus se esqueceu da sua filha. Essa é a história de Noemi. Ela resolveu percorrer um caminho. Vivia muito bem com o seu marido Elimeleque na cidade de Belém, na casa do pão. Mas ela também vivia num tempo muito difícil, como Meitner, num tempo de trevas, muitas trevas. O tempo dos juízes era um tempo extremamente difícil, porque era um tempo onde as pessoas faziam o que tinham vontade de fazer. E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser dirigido pelo seu próprio coração.
A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é que eu e você andemos pelos caminhos que o nosso coração escolhe. E o tempo de juízes era um tempo de grande confusão. Cada um fazia o que bem entendia, cada um escolhia o seu caminho, e eles escolheram um caminho. Havia fome em Israel, então vamos para outro lugar. Vamos com os nossos pés para a terra de Moabe. Moabe, inimigo do povo de Deus. Desde a sua origem lá com Ló, uma nação que verdadeiramente não anda nos caminhos de Deus. Foi hostil a Israel em muitos momentos, mas para lá eles foram. Porque às vezes os nossos pés acham que estamos andando pelo caminho certo. E lá eles chegaram. E por um tempo tudo ficou bem. E esse é o grande problema da vida. Esse é o grande problema de fazer as coisas nesta vida. Às vezes nós achamos que está tudo bem, mas esse é só o primeiro ato da história. A história então se descortina, e novas ações e novos atos começam a aparecer. E os filhos de Noemi morrem, o seu marido morre. Tudo se torna então trevas. E agora ela tem que pegar os seus mesmos pés que a levaram para Moabe, onde os seus filhos se casaram com moabitas. Isso era permitido. E tem que voltar para casa. Noemi é uma palavra grega que significa agradabilidade. Ser agradável, essa era Noemi. Mas quando ela volta para casa, porque ela fica sabendo que há pão na casa do Senhor, ela então escolhe um novo nome para ela. Ela não é mais agradável, ela é amarga, ela é Mara. A vida desta mulher está cheia de trevas. Como ela se sente? Ela se sente como alguém esquecida por Deus. Mas é nessa hora que o Senhor começa a mostrar as suas intervenções. E o texto que nós acabamos de ler tem um tema muito claro para nós. Deus intervém para dirigir os nossos passos para o caminho formoso. Deus intervém. Ele faz com que os nossos passos que estão indo para Moabe ou para longe dele sejam redirecionados. E ele intervém, e não há outra palavra para ser usada, porque de fato é intervenção. Tem que ser ação poderosa, tem que ser algo do alto, tem que ser extraordinário, tem que vir de Deus, pois o homem não pode se libertar das amarras da escravidão que este mundo impõe sobre nós. Essa era a situação de Noemi. Ela estava numa situação de escravidão, manchada e marcada por aquela situação de morte que a cercava. Mas mais do que isso, ela volta para Israel e ela não pode assumir a terra que pertencia à sua família. Ela não tem essa possibilidade. Não cabe a ela. Ela precisa de alguém que a resgate. Ela precisa de alguém que venha e traga Noemi para a sua responsabilidade. Ela precisa que alguém, um resgatador, tome a sua terra, tome o nome da sua família e faça prosperar novamente. Ela está numa situação de miséria total e você conhece a história dela. Junto com Ruth, elas precisam mendigar. O povo de Deus sempre foi misericordioso, mas isso não significa que a vida de pessoas como Noemi e Ruth fosse fácil. Ruth, levantava cedo, ia para o campo e colhia as espigas de cevada que caíam, que eram deixadas de lado. Que os homens que tomavam então esses alimentos, essas espigas, aqueles que eles deixavam de lado, isso lhes servia para alimento. Vida dura, caminhos difíceis. Mas, pela misericórdia de Deus, caiu a sorte e Noemi foi justamente para o campo de Boaz. E Boaz olhou para Ruth, e se encantou. E ele olhou para Ruth e quis Ruth como sua esposa. E foi atrás do resgatador que estava na frente dele. E disse para esse homem: olha, você quer a terra de Elimeleque?
Você tem que assumir Noemi e Ruth. E aquele homem disse, não, então eu não quero, resgata você. E ele disse, ótimo, é o que eu quero. E ele então resgata Noemi. E o texto começa dizendo, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, Ele te resgatou, tirou você das trevas. Minha irmã, meu irmão, tem uma pessoa que eu não posso citar o nome dela, ela me pediu que não citasse o nome, mas é uma pessoa que eu amo, eu quero viver com ela todos os dias da minha vida, quem sabe até a eternidade, mas eu não vou citar o nome dela. Ela acorda todos os dias às 5 horas da manhã, porque ela tem um ministério de oração, e ela manda versículos para todos que fazem parte da sua lista de WhatsApp, e ela começou a mandar um versículo para uma senhora que era dona de um centro de macumba, de umbanda, ou qualquer nome que você queira dar, um centro espírita. E ela mandava versículos todos os dias, até que um dia ela recebeu uma resposta. O centro fechou. Esta mulher se converteu, foi resgatada. Deus resgata os seus, porque Ele é Deus. Noemi foi resgatada, não está mais debaixo da escravidão, não está mais debaixo do desespero, não está mais debaixo da dor. O sofrimento e a angústia que caiu sobre os seus ombros e o vale da sombra da morte foi iluminado pela luz do Senhor, porque Ele resgata os seus filhos. E aqui o texto diz isso com toda clareza. Ele diz que uma vez que Boaz e Ruth, agora então, tiveram um filho, que o Senhor é bendito, diz o verso 14, porque Ele é o teu resgatador. O Senhor é bendito na tua vida, porque Ele te resgatou. Todos nós éramos escravos, mas somos resgatados. Mas o texto diz que na intervenção que Deus bondosamente faz para mudar os caminhos dos seus filhos, Ele não é só o nosso restaurador, ou resgatador, já adiantei. O verso 15 diz que Ele é o restaurador. A vida de Noemi e Ruth precisava ser restaurada. Ela perdeu tudo. Ela perdeu absolutamente tudo. Tudo estava quebrado. Aliás, essa é uma das explicações mais claras sobre o que significa pecado. Há 3 verdades que cercam toda a Escritura, que é chamada de temática central das Escrituras. Deus nos criou, nós estamos em pecado, e Deus um dia nos restaurará para a eternidade, haverá redenção. Essas 3 verdades cercam a Escritura. A segunda é a verdade relacionada com o pecado, é uma verdade. Nós estamos num mundo quebrado. O mundo ao seu redor não é um lugar agradável. O mundo ao seu redor é quebrado. E ele precisa ser restaurado. E você sabe o que isso quer dizer. Precisamos restaurar as coisas ao nosso redor. Precisamos restaurar a família. Precisamos restaurar as coisas que foram quebradas. E a vida de Noemi está quebrada. Como é que nós podemos colocar no lugar o marido que se perdeu? Ou os filhos que morreram? Tem um coração mais quebrado do que desta mulher, mas Deus é o Deus que restaura. E aqui deixa eu contar uma história. Eu vou falar desse rapaz porque ele me deu muito trabalho lá em Patrocínio. Dona Solange o conhece, outras pessoas ali de Patrocínio conhecem. O nome dele é Marcos. Ele era um dos meninos que fazia parte do grupo que eu pastoreava de jovens. E ele me deu muito trabalho. Mesmo tendo nascido numa casa, num lar cristão, ele escolheu andar com os seus pés por outros caminhos. Bom, no Natal último passado, nós estávamos juntos em Patrocínio. Esse menino que um dia andou por caminhos de morte, agora está fazendo o IBEL. Quando estávamos para celebrar o nascimento do Salvador e ler as Escrituras, ele pediu a palavra. E ele fez um elogio aos seus pais, que eu me emocionei. Ele falou que amava os pais.
e que tinha ofendido eles, mas que tinha voltado pelo caminho de vida. A família estava restaurada. E o mais interessante é que ele fez um elogio e uma confissão ao Deus que restaurou a vida dele. Deus restaura. Coisas se quebram. Às vezes coisas de fato que amamos se quebram, como os nossos filhos. Mas Deus é poderoso para restaurar. E por último, o texto nos diz que além de resgatar e restaurar, a intervenção divina é também para consolar. Ele será o teu resgatador, Ele será o teu restaurador, Ele será o teu consolador na velhice. Noemi, assim como Ruth, precisava que as suas lágrimas fossem enxugadas. Às vezes nós precisamos laborar o luto, ou elaborar o luto. Nós precisamos verdadeiramente reconhecer que algumas coisas se foram. Nós precisamos reconhecer que Deus seguiu os seus próprios caminhos, não os nossos. E às vezes nós vamos chegando na velhice e olhamos para trás e perguntamos: Senhor, aonde estão as tuas sementes? Onde está a tua obra? O que o Senhor fez? É bem possível que Noemi e Ruth, mas especialmente Noemi, olhassem para trás e encontrassem apenas motivos para chorar. Porém, o Senhor nosso Deus enxuga as nossas lágrimas. Ele é poderoso para consolar, Ele é o grande consolador. E como isso faz sentido para nós? Porque quando nós olhamos para a figura de Jesus, Ele é o consolador, que tem realizado a sua obra em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio justamente para ser o nosso consolador, para enxugar as nossas lágrimas, para verdadeiramente fazer com que os nossos pés andem pelo caminho formoso. E ela precisava disso. Ela precisava de alguém que a consolasse, inclusive na velhice. E Deus se posicionou desta forma. Falando em velhice e falando no tempo que se cumpre, todas vocês, creio, até pela palavra do reverendo Roberto, sabem que Billy Graham já não está mais entre nós. Grande evangelista. Assim que ele veio a falecer, um amigo me mandou uma frase dele. Conhecida, eu me lembrava dessa frase, mas este amigo me mandou essa frase na hora certa. E a frase de Billy Graham era a seguinte: um dia, eu vou parafrasear, ok? Um dia vão dizer para você que Billy Graham morreu. Não acredite em nenhuma dessas palavras. É tudo mentira. Billy Graham não morreu, só mudou de endereço. Irmãos, isso consola. Isso é consolo. Isso é consolo. Isso é o Deus que enxuga as lágrimas. Minhas irmãs, às vezes os nossos caminhos não são bons. Às vezes queremos andar por Moabe. Queremos andar pelos caminhos que Deus não tem para nós. E então andamos pelos caminhos da morte. E por vales que não trazem verdadeiramente a luz do Senhor. Mas o Senhor é restaurador, o Senhor é resgatador e o Senhor é consolador. Deixa eu terminar de contar a história de Meitner. Ainda bem que Meitner não foi reconhecida por ter feito os cálculos da fissão nuclear, porque esses cálculos deram origem à bomba atômica, a mesma que foi lançada nas duas cidades japonesas. O nome dela não ficou associado a isso, porque o bondoso Deus não quis, mas Deus quis presenteá-la de uma outra forma. Deus quis presenteá-la de uma forma extraordinária, com a sua área de atuação, com a ciência. E então algumas pessoas, reconhecendo o erro que cometeram por não dar a Meitner o que era merecido, deram para ela uma outra coisa. Deram a ela um nome de um elemento da tabela periódica, o elemento 109, o meitnério. Quando seus filhos pegam a tabela periódica lá na escola, e quando eles olham lá no elemento 109, tem o nome de uma irmã nossa. Porque Deus não abandona os seus filhos
na caminhada histórica. Deus não deixa eles para trás. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe como Ele está atuando. Irmãs, de maneira muito clara, eu queria dizer para você sobre as aplicações desse texto. A primeira aplicação desse texto é: cuidado com os caminhos que você escolhe. Cuidado. Moabe pode aparentar ser o melhor lugar, mas cuidado, Deus já nos disse por onde devemos levar os nossos pés e quais devem ser as nossas pisaduras. Minha irmã, se porventura você vier a passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se de Cristo, Ele te resgatou na cruz. Ele é o teu resgatador, você foi resgatada. Mesmo que este mundo queira lançar sobre você qualquer tipo de amarra de escravidão, qualquer tipo de grilhão ou grilhões, você foi resgatada, você é liberta. As mulheres em Cristo são libertas, isso é importante entender, pois o mundo tem criado uma falsa ideia de que mulheres são servas, de que elas foram submissas de uma tal maneira pelo Evangelho que as levou. De jeito nenhum, não, vocês foram resgatadas, vocês são livres, e vocês verdadeiramente sabem que o Senhor as resgatou. Não existe amarras. Irmãs, a vida nem sempre é fácil. Deve ter alguma coisa na sua vida que está quebrada. Deus pode restaurar. Isso é um problema para nós, porque hoje nós vamos ter a eleição, e às vezes nós falamos: Deus, eu não posso assumir, o Senhor sabe que está tudo quebrado. Ele sabe mesmo, mas Ele pode restaurar. Fique tranquila. Senhor, eu queria muito assumir, mas eu não posso, eu não tenho qualificação. Olha para Noemi. Essa mulher, junto com Ruth, diz aqui o texto, faz parte da genealogia do Senhor. Ruth é apresentada depois por Mateus como parte da história do nosso Salvador. Então, se a sua vida está quebrada, ótimo, entenda. Ótimo, porque Deus vai restaurar. Quanto ao consolo, Deus nos consola sempre, inclusive na obra. Vou tentar contar uma coisa para vocês. Mas Deus é um Deus de consolo. Um dia eu cheguei em casa com algo para contar. Era muito difícil. Eu tinha meu trabalho, tinha minha vida, eu queria contar para minha esposa que eu tinha um sonho. O sonho de ser pastor. Eu chamei ela ali na mesa e falei: eu tenho um sonho para te contar. Eu não sei como você vai reagir, mas eu quero ser pastor. E ela falou assim para mim: eu também tenho um sonho. Eu sempre sonhei casar com um pastor. Irmãos, Deus nos consola quando nós assumimos o que Ele tem para nós. Deus intervém na sua vida, Ele já interveio. Você foi resgatada. Deus já interveio na sua vida te resgatando, então Ele vai te restaurar, porque Ele é Deus. Porque, como disse o reverendo Roberto, temos que crer em milagres. E Deus que te resgatou e te restaurou, te consola. Eu sei que às vezes a obra é pesada, eu sei que às vezes a gente tem até medo de falar para as pessoas ao nosso redor: eu tenho outro compromisso, tenho outra viagem, tenho outra tarefa, tenho mais coisas para fazer, tenho que ficar acordado até mais tarde, tenho que voltar para a igreja, tenho que chegar mais cedo na igreja. Eu sei disso tudo, mas Deus te consola, dizendo para você que a obra que Ele está realizando não é só na sua vida, mas incrível é na vida dos outros que estão ao seu redor. Deus te abençoe, irmã, que você tenha verdadeiramente a certeza que Deus intervém para mudar os seus passos, para que eles sejam verdadeiramente passos formosos para a glória do Senhor. Vamos encerrar orando? Senhor, obrigado. É tão maravilhoso ver essas irmãs e saber que a SAF na nossa igreja não só funciona, como dá glórias ao teu nome.
é uma instituição do Senhor, foi criada pelo Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado porque essas irmãs foram resgatadas. Obrigado porque essas irmãs estão sendo restauradas. E muito obrigado porque o Senhor é o consolador de cada uma delas. Obrigado porque são mulheres extraordinárias que o Senhor jamais deixou ou lançou no esquecimento. Pelo contrário, essas irmãs farão história e deixarão pegadas inesquecíveis na história da SAF. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãs, resgatadas, restauradas e consoladas, vamos todas de pé continuarmos falando esse tema que tanto falou ao nosso coração durante esses 4 anos e vai continuar por toda a nossa vida. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Isaías 52, 7. Oremos. Querido Deus, nosso amantíssimo Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão singular nas nossas vidas, quando podemos, ó Pai amado, ouvir a Tua voz. Ó Pai querido, aplica a Tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus querido, a termos pés formosos diante de tudo que nós ouvimos, ó Pai, nesta manhã. Que o exemplo de Ruth nos falou tão claramente, tão profundamente aos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, consagrar a nossa vida a Ti. O nosso serviço, o nosso lar, tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos para fazermos, ó Pai. Consagra, ó Deus, as nossas vidas. Dá-nos a alegria de Te servir com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Ó Deus querido, faça a Tua obra, o Teu querer nas nossas vidas. Te louvamos, Te bendizemos, porque um dia fomos alcançadas. Louvamos e engrandecemos o Teu santo nome e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O plenário pode se assentar? Há um caminho traçado na história, nele em pé há uma cruz singular. Nessa cruz se trava uma guerra, vida ou morte é o que se vai julgar. Treme a terra com a força da luta e o sol se recusa a brilhar. Com as mãos estendidas ao homem, lá na cruz eu ouço clamar: consumado é o fim da batalha, consumado ele é o vencedor. Consumado é o fim do conflito, consumado, Jesus é o Senhor. Dentro em mim havia uma guerra, prisioneiro eu era do mal.
tentava vencer por minhas forças, não sabia que já houve um final. Então ouço que o Rei do Universo já venceu as batalhas por mim. Sim, é Ele a minha vitória. Lá na cruz Ele me libertou. Consumado é o fim da batalha. Consumado, Ele é o vencedor. Consumado é o fim do conflito. Consumado, Jesus é o Senhor. Consumado, Jesus é o Senhor. Oremos, irmãs. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela aquece o nosso coração e ela verdadeiramente nos dá tudo o que precisamos para caminhar com pés formosos sobre esta terra que o Senhor nos dá, até o dia em que venhamos a subir o último monte e que cheguemos ao Monte Santo do Senhor, onde verdadeiramente seremos perfeitos e perfeitamente poderemos Te adorar. Obrigado, Senhor, por essas irmãs maravilhosas, valorosas, mulheres extraordinárias. Obrigado a Deus e de maneira especial rogamos agora pela eleição, que a Tua vontade se cumpra e que todas as irmãs tenham a certeza de que o Senhor está à frente desta eleição. Em Cristo oramos e em Cristo, ó Deus, nós rogamos, faz a Tua obra em nosso meio. Agora, amados e queridas irmãs e irmãos, ide em paz, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Espírito estejam sobre nós, seus filhos e filhas, hoje e para todos sempre. Amém.